Olá, como vai? Todo um século XXI. Tolerância, paciência, compreensão, respeitabilidade. Parte 3. Aí você pode me perguntar, poxa, mas parte 3, 3, 4, 5. Porque é bem da verdade, tudo isso que nos diz respeito é infinito, enquanto nós durarmos, afinal de contas, no decorrer da nossa vida, nós nos esbarramos dia a dia, segundo a segundo, com inúmeras situações que nos testam literalmente. Bem, quando a gente acha que eu sou tolerante, eu sou muito bom, eu sou uma pessoa que compreendo o ser humano, os meus iguais, os nossos iguais, são os nossos pares, são outros seres humanos, ou aquele que diz assim, eu prefiro aturar meu cachorro do que aturar o ser humano. Tem muita gente que diz isso. Tá bom? Tudo bem. Então, é com o cachorro que você vai viver, comer, dançar, pintar, bordar, casar, dormir, ser feliz, passar o fim de semana, tudo isso a vida inteira. Tá bom, e o carteiro, e o porteiro, o faxineiro, pois é, o médico, quando você precisar, e as pessoas que residem no planeta, ou pelo menos ao redor do seu próprio mundo? Será que você tem tolerância? Ou você vai querer ser tolerado quando tiver velhinho ou necessitado de cuidados de saúde? E você vai querer que as enfermeiras, os médicos, todo mundo tenha uma imensa tolerância, porque você pode se tornar uma pessoa intragável nesse momento. Ah, entendi. Então você não pode só amar o cachorro. Enfim, ao contrário do que a gente imagina, nós não somos tão tolerantes assim. E é um sentimento difícil de residir com a gente de uma forma profunda que a gente não se permita ser abatido. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu dei no outro áudio que eu estava gravando esse vídeo e, consequentemente, por umas 3 vezes eu fui interrompida. Por 3 vezes eu deletei o vídeo. Enfim, esse é um exemplo. Outro exemplo muito corriqueiro é o trânsito. Ou como a gente vê tantas pessoas intolerantes, a bem da verdade elas não estão se tornando mais tolerantes, é que a insegurança que reside na nossa sociedade faz com que por uma questão de preservação, as pessoas estão deixando de responder com inúmeras malcriações quando um outro motorista nos fecha, nos impede de seguirmos. E a própria lei de trânsito, direção defensiva, por exemplo, te diz o quê? Dê distância. Se o cara te pressiona, deixa o cara passar. Ele está com pressa, deixa ele ir. Mais vale, como diz o velho ditado, perder um minuto na vida do que a vida em um minuto. E isso é uma grande tolerância. Não adianta você ser tolerante com seu filho, que você cria cheio de vontade, mas você não é tolerante quando o cachorro o arranha. E aí você pega o chinelo, um pau, uma vassoura e bate no animal. Você talvez não tenha preparado seu filho para ter cuidado devido, ou você não está conseguindo delimitar locais e limites entre o animal e o seu filho. Você não preparou exatamente tudo isso para conviver em harmonia, de forma que não houvesse esse risco. Ser uma questão de prevenção, é preferível você colocar cada qual nos seus limites, do que um dia você perder a paciência ou com um ou com outro. O que adianta você ser tolerante com seu animal se o seu marido, por uma questão de vulnerabilidade, quando chega meio chapadinho, fim de semana com os amigos, da sexta-feira, ou seja lá o que for,
e você sequer olha para a cara dele, isso chama-se intolerância. O que adianta você chegar na sua religião, seja qual for, você quer saber de si, mas quando o irmão, o amigo, o seu par ao lado está lá baixinho fazendo as rezas, ou seja lá o que for, de acordo com cada religião, ou o paroquiano está demorando lá com o padre no confessionário, e você aqui fora está começando a ficar inquieto, está calor, ou está frio, ou você está de saco cheio, o tempo está demorando demais. Eu acho que isso também se chama intolerância. Tolerar é tão difícil quanto perdoar. Não é fácil, eu garanto que não é fácil. Hoje eu já me peguei por 2 situações em que eu fui no limite e pedi perdão, cancelei aquele sentimento dentro de mim, porque isso é uma disciplina constante. E como eu digo, tudo que é inerente ao progresso, ao crescimento humano, o individual de cada um de nós, é um trabalho de disciplina constante e sem direito a descanso. Porque na medida em que a gente acredita, apenas acredita, que já chegamos a algum ponto, acredite, esqueça isso. Porque Jesus nunca disse que já estava pronto para nada. Buda nunca disse que estava pronto para nada. Buda buscou iluminação desde sempre até o final de sua existência. Jesus buscou a bênção de Deus desde sempre até o final. E nós sabemos, e tantos quantos outros, seres humanos maravilhosos nessa face da Terra, nunca alegaram que estavam prontos para determinada coisa. Ah, eu já estou sábio. Ah, eu já estou iluminado. Ah, não, eu já estou abençoado por Deus, e como eu sou filho dele, negativo. Pessoas grandiosas procuram o progresso diariamente, constantemente. Então, por que Jesus, numa frequência derradeira, vivia em oração? Muito provavelmente, como eu acredito, ele foi um dos maiores quânticos nos últimos milênios. Era um homem que pensava fora do seu tempo, tinha uma visão anos-luz da sua época, pregava um amor que para a época chegava a ser utópico. E ainda o é para muita gente, ainda na época de hoje. Graças a Deus, está havendo uma corrente muito grande. E eu volto a parabenizar todos que se empenham nisso, seja pelas terapias alternativas, seja pela psicoterapia, psicopedagogia, terapias holísticas. Os psicólogos, os pedagogos, não importa. É de fundamental importância todo esse movimento que está ocorrendo. Porque isso facilita para todas as vertentes de todas as sociedades, de todos os países, em todo o planeta, o crescimento do ser humano. Eu espero que com isso muitas nações que ainda agem no tempo da caverna, com as mulheres, com as crianças, na ideia do totalitarismo, a ideia da lei do Muricy, ou não, com ditaduras escandalosas, horrorosas, fora de propósito, que quem sabe esse povo, consciente de sentimentos assim, e de melhoria pessoal, eles consigam evoluir, e não só eles. A gente não pensa só nos outros, a gente fundamentalmente pensa na nossa evolução pessoal constante. E jamais, uma palavra que eu não gosto de usar, chegamos naquele ponto de achar algo sobre nós mesmos. Eu conheço muitos que dizem, poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa. Bom, é complicado a gente ouvir isso. Porque é bem da verdade, o que nós somos ou deixamos de ser é o que a gente emite para o próximo. É improvável que você enxergue isso e muito provável que as pessoas o percebam. E melhor ainda, quando a gente não depende de que esses elogios venham em nossa direção, porque faz com que a gente continue essa luta de melhoria diária e constante.
Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que, embutidas de muitos elogios, como diria minha mãe, se estragam. Pois é. E eu costumo dizer, quando, por alguma razão, uma pessoa imbuída de gratidão vem na minha direção e tenta agradecer, eu digo, não, pelo amor de Deus. Não há o que agradecer, muito menos a mim. Se eu fui alguma coisa, eu fui uma mera canalizadora. Mera canalizadora. Eu não acredito na Mãe Santa e no Pai Santo. Ponto. Taque pedra quem quiser, porque eu não estou preocupada com pedra. Não acredito, não existe essa terminologia. Eu sou a mãe para a comunidade. Porque isso foi um sentimento que eu conquistei, não que eu impus. E a única coisa que eu tenho consciência que nós somos mero zeladores. Não é muito diferente do zelador do prédio. Porque a função é a mesma. Nós temos a obrigação, a missão, o dever de zelar pelos voduns e, consequentemente, pelas pessoas que vêm a nós buscar esse zelo. Então, nós somos eternos, zeladores do culto de Vodum e somos eternos orientadores dessas pessoas que buscam, através do nosso caminho, ou vice-versa, e encontram em nós um motivo e uma razão para depositar suas expectativas. Nossa, tamanha essa responsabilidade, e fica difícil até da gente esmiuçar isso, porque quando a gente pensa em esmiuçar isso, é meio assustador. Imagine pessoas que depositam na sua mão a responsabilidade de conceder-lhes respostas, a elucidação de dúvidas, de questionamentos dos mais simples. E aí entra a tolerância de novo, porque às vezes um zelador já está a caminho lá na frente, e um filho que inicia tem as perguntas mais simples e mais primitivas de tudo isso. E a sua tolerância, como é que vai? Será que realmente aquele filho que capotar e fizer uma grande malcriação, sair completamente fora do contexto, você está pronto para isso? Eu acho que não. Será que realmente aquela expectativa que você colocou em demasia em cima de uma determinada equação ou determinado propósito, muito bem, melhor colocado. E aí ele falha. A vida não coube, não era o momento, mas você nem chega a isso, porque a sua intolerância não permite. Será que realmente aquele filho que casou com aquela nora que não era bem o que você sonhava, será que de fato você vai ter tolerância para lidar com tudo isso? E mais do que isso, você vai, baseado no perdão, você vai amar essa situação? Não sei, mas não é o que eu vejo no meu dia a dia. A intolerância reina e começa dentro de casa. E acredite, ela não é fácil. Por isso que eu digo que ela não é diferente do perdão, e ela depende do perdão. Porque se você não perdoar uma série, frequentemente, diariamente, talvez segundo a segundo, um mundo de coisas, de sentimentos, de informação que bombardeia a gente diariamente, situações, atitudes, consequências, você realmente não vai chegar a ser tolerante com nada. Aí você liga para aquela operadora, que é muito corriqueiro, né? Para todos nós e o mundo também. Você liga para aquela operadora porque a sua conta veio exorbitante e você tem a consciência que você não usou seu telefone assim. Será que realmente você vai ser tolerante? Ou você vai ser tolerante porque ela vai bater com o telefone, vai cortar a ligação? Será que realmente você vai ter
o equilíbrio e a respeitabilidade de saber que aquela menina atrás daquela linha telefônica, por trás daquele telefonema, é simplesmente um elemento treinado para especificamente tomar aquelas atitudes, e se ela for além, ou seja, se ela se tornar até aquém do serviço, você desliga, retorna a ligação para cair na mão de outro atendente, porque também é um direito seu não ser mal atendido, mas você também não precisa ultrapassar o limite do respeito. E muito, muito pior ainda, ser de uma total intolerância, ao ponto de chegar a ser grosseiro, estúpido com as pessoas. Tolerância não é tão fácil como as pessoas pensam. Não é simplesmente você dar bom dia e boa tarde para o seu vizinho, independente dele colocar o som alto naquela hora que você está tirando uma madorninha no domingo à tarde, e ele resolveu escutar pagode, pior, funk, ou qualquer outro tipo de estilo musical. Ser tolerante não é só ser de vez em quando você quiser. É uma continuidade. E tudo que é contínuo, uma hora esbarra naquela linha tênue, invisível, dos limites. E aí é que entra, de fato, a grande tolerância. É o filho que pegou seu carro sem te pedir, é o vizinho que coloca o som, como eu já citei. Então, hoje em dia, com tudo digital, fica muito difícil. Vira e mexe, você está socando o computador. Jesus, que isso? Que tolerância é essa? Pois é, mas acontece. Vamos admitir. Então, se acontece, eu estou batendo só na tecla da tolerância, mas ela vem acompanhada de um mundo de sentimentos, a compreensão, a respeitabilidade. Por isso que eu digo que todos esses sentimentos residem no princípio mor, o do perdão. O do perdão, do autoconhecimento constante, porque quando a gente acha que sabemos tudo sobre nós mesmos somos pegos, inadvertidamente, com inúmeras atitudes e ações que nós mesmos condenamos. Ou seja, nós condenamos, nós não concordamos. Se uma outra pessoa tomar essas mesmas atitudes suas, você vai olhar isso com crítica. Que, aliás, a crítica é inerente ao ser humano, é fato. Ele critica primeiro, pergunta depois. Ele critica primeiro e depois ele tenta compreender. Ele critica primeiro, depois ele tenta, vai ver se tolera ou não. Muito provavelmente, se ele fez a pergunta, é porque ele já está intolerando a situação. Tolerância não é tão fácil. E dela, o respeito, a compreensão, depende. Porque se você não tolera algo, qualquer coisa, e tudo que te diga a respeito, fica muito difícil você bater pé, que é um ser humano com um poder de respeitabilidade, um poder de compreensão, e que a magnitude de tudo que você é, a soma de tudo que você é, está afinado. Eu não acredito que nem nos grandes ativistas exista isso. Eles viram e mexem, eles próprio alegam que esbarram com inúmeras situações, só que a capacidade de parar naquele minutinho sagrado, respirar fundo e fazer aquela meditação rápida, que eu chamo de instantânea, ela é de fundamental importância para qualquer segmento religioso e não religioso. Na medida em que você respira fundo, solta pela boca várias vezes, tantas quantas vezes for necessário, mas coloca sua mente em ponto zero, ou seja, pensa naquele lugar lindo, maravilhoso, naquele momento da sua vida magnífico, e restaure seu estado de espírito, literalmente, porque só assim você será capaz de avaliar a situação, a reabrir seus olhos e avaliar a situação de novo. Um grande homem nesse mundo fazia isso. Disse isso aqui no Brasil a uma repórter, que ele encarava aquele cansaço, aquela maratona da vida dele,
quando ele fechava os olhos por um minuto, respirava fundo e restabelecia as suas forças. Faça isso. E talvez você comece a ver que problemas são desafios e que a tolerância não é tão complicada assim. Vem com a gente. Vodun século XXI.